Eu quero falar para vocês, antes de mais nada, estabelecer o contexto, sobre as influenciadoras católicas. Em grande parte, na verdade, as influenciadoras católicas elas foram extremamente influenciadas pelo feminismo, e é isso que eu vou demonstrar. Vou usar um exemplo aqui, na minha opinião, do porquê e de outras coisas que eu tenho visto, e eu quero que vocês abram os olhos para isso, porque como eu falei, um dos pontos fundamentais do conteúdo aí da galera que faz no YouTube, da Red Pill, da Machosfera, é sobre conseguir desconstruir essas narrativas hipócritas e supremacistas feministas, anti-homem. Tá? Esse é um dos pontos cruciais de resistência que eu falei para vocês que nós temos, e digamos que eu disse que estava caminhando bem, porque os caras não estão deixando passar nada. E eu acredito em grande parte que as influenciadoras católicas no Instagram, que é um negócio que explodiu, estilo Pablo Marçal, né? E não sei se é o caso dessa garota, mas é uma coisa que eu vejo, usando o nome de Deus em vão. Eu, cara, não sou e eu não faço isso. E essas pessoas usam o nome de Deus em vão para defender sua opinião. De maneira hipócrita, muitas vezes, usando a Bíblia como self-service. Então aqui, ela foi perguntada sobre, deixa eu abrir no meu navegador, que eu não consigo enxergar aqui no OBS, sobre qual é o problema do movimento da Red Pill, beleza? Primeiro ponto que eu quero apenas dizer é que a Red Pill, na teoria, ela não é movimento, mas na prática ela é sim. Uma coisa que eu já falei, isso eu estou falando contra o meu próprio público. Na minha opinião, a Red Pill ela virou um movimento e o MGTOW também. Toda ideologia fatia a realidade e reconhece dela só as partes que são convenientes para si. São aquelas generalizações baratas desconectadas da realidade. Ah, porque mulher só quer os milionários. O pedreiro de caráter elas não dão nem chance. Parênteses, todos os pedreiros que eu conheço são casados. Ótimo. Eu não conheço nenhuma influenciadora católica casada com pedreiro. Nenhuma. Nenhuma. Me mostra uma, me fala uma. Camila Pastorio, Pietra Bertolazzi, ela. Cara, tem várias influenciadoras católicas no Instagram. Várias. Nenhuma é casada com pedreiro. Na verdade, elas estão mais próximas do homem que tem grana. Elas estão mais próximas do homem dentro dos padrões que teoricamente são imorais. Não é sobre direitos iguais, é sobre direito de poder. Eles fazem parecer, não estou falando ela nesse caso, os católicos, estou falando o feminismo. Fazem parecer que o poder ele é imoral porque ele fere a dignidade humana, objetificando as pessoas dentro de uma hierarquia onde tem piores e melhores, intelectualmente falando, esteticamente falando, e através de poder aquisitivo, certo? Oriundo de princípios históricos aí pré-estabelecidos. Por isso que a inversão de valores existe para destruir a estrutura. Você tem que atacar a base dela, os fundamentos. Só que não é sobre direitos iguais porque o poder é imoral. É sobre quem está usando esse poder. É sobre a imoralidade de quem está usando. É sobre o direito de poder e não sobre direitos iguais. É isso que eu quero que vocês entendam, acima de tudo. Então é muito semelhante a narrativa sobre direitos humanos, cristianismo. E quem realmente pega fatias do cristianismo para atender sua narrativa, em grande parte, são as e os influenciadores católicos atualmente na rede social. Visando lucro acima de tudo. A maioria dos pedreiros, eu falo a verdade aqui, meu parceiro, a maioria dos pedreiros são preto, pobre e feio. Vai ver se os maridos e namorados das influenciadoras católicas são pobres, pretos e feios. Não são, cara. São brancos, caucasianos, de olho azul, alto, forte, inteligente e com dinheiro. A maioria, cara. Isso é uma coisa que eu digo. Não adianta você querer usar exemplo. Ah, e tem pedreiro casado. Qual influenciadora católica? Tô falando, deve ter uma exceção. A maioria está casada com pedreiro pobre, feio e preto, que são a maioria deles. É tipo quando o feminismo declara sentenças generalistas sobre os homens que quase nos fazem realmente acreditar que nenhum presta. A verdade é que essas frasezinhas só revelam uma personalidade turbulenta e mal resolvida de quem as declarou, e a crítica que poderia ser relevante perde o peso. Mas a pior parte desse tipo de movimento, que coloca o ser humano como o mais importante da própria vida, no centro de si mesmo, é que ele o faz desenvolver o pior veneno que poderia estar presente em um relacionamento. O egoísmo, o egocentrismo. Se você vive para si, se você está no topo da sua lista de prioridades, não está disposto a se sacrificar, a se humilhar, a servir, a amar, O sacrifício das influenciadoras católicas hoje é esse. Cobrir as tatuagens, parar de ir pra balada, parar de beber. Esse é o maior sacrifício delas. Como eu falei, o que eu via dos vicentinos, por exemplo, os caras deixavam de passar o Natal com a família, cara, pra ir ajudar a fazer marmitex pros moradores de rua. Em pleno Natal de madrugada. Ano Novo, Dia das Crianças. Os caras não estavam com a família muitas vezes para ajudar morador de rua. Os caras estavam fazendo excursão da galera, não sei o que, reunindo pra ir pra Aparecida andando, de ônibus e tal, essas coisas. Né? Retiro de jovens. Reservava um pesqueiro lá, ia a galera lá, fazia gincana,
almoço para todo mundo, alojamento para moradores de rua. Eu já fui, cara, por isso que eu tô falando. Eu lembro, quando era criança eu ia. Eu não sou exemplo de nada, mas eu tive uma criação. Por isso que eu respeito muito a igreja católica. Eu lembro do alojamento que eu fui, irmão. A gente fazia teatro, não, você vai ser tal personagem, não sei, tudo dentro da Bíblia, né? Muita oração, muita oração, muita oração. Brincadeira. Cara, a gente dormia junto com os moradores de rua, cara. A criançada. Lembro até de um cara lá, bicho, o cara era engraçado pra caramba, o cara tinha trombose na perna. O cara era muito engraçado, velho. Tava lá, porque lá tinha um lugar pra ele dormir, uma cama e pra onde ele tomar banho também. Tinha café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Acho que era tipo um final de semana. Ficava de sexta a domingo. Amorosamente, sem ficar constantemente dosando e avaliando o retorno alheio, você não tá pronto para um relacionamento. Geralmente é o tipo de homem que vai te testar, para ver se você vai dividir a conta no primeiro encontro porque ele não quer uma interesseira. É um homem que fatia o cristianismo, acolhe a parte que condena a imoralidade sexual, chama uma mulher de rodada, lhe negando dignidade, e ignora a outra parte do cristianismo que redime a humanidade e a toma como noiva de Cristo. Exatamente isso, cara. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Quem faz isso, cara, a Red Pill quase que não fala de cristianismo. O maior exemplo de egoísmo, na minha opinião, cara, é você usar a Bíblia e o nome de Deus em vão para benefício próprio. Esse, para mim, é o maior exemplo de egoísmo e egocentrismo que eu vejo hoje. Um dos maiores, cara. Estou sendo honesto. A Red Pill não fica usando. É um negócio assim, ínfimo. Raramente, quem hoje, mais do que nunca, usa o nome de Deus em vão para beneficiar a sua própria agenda, fatiando a Bíblia, são principalmente os influenciadores católicos, e nesse vídeo especificamente as influenciadoras católicas. Elas podem até vender curso sobre homem não ser liso, usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus. O homem tem que ser provedor, tá na Bíblia, não fique com o homem liso. Aí o cara fala assim, eu não quero uma digníssima de passarinho decente, você não é cristão. É isso que a gente está vendo, cara. Isso é feminismo, cara, isso é uma narrativa feminista. Você está usando a Bíblia para estabelecer um contexto em que só a digníssima tem poder de escolha. E ela exercer o poder de escolha dela, na prática, não é condenável, mas se o homem fizer, é condenável. Ou seja, um é pior que o outro. Que é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, beleza. E você nunca vai ver isso, elas defendendo o negócio, nunca. Cara, esse sujeito, ele era um apostador, cara. Ele apostou tudo no cassino, ele perdeu tudo que ele tinha no cassino. Mas agora ele está na igreja, ele se converteu. Ele foi perdoado em Cristo, certo? Ele está começando do zero, batendo laje, trabalhando de obra, trabalhando de servente, e ele está à procura de uma digníssima nos moldes da Bíblia, submissa, casta, decente, certo? E que vai servir o marido e a família principalmente. Só que infelizmente, cara, no passado ele errou. Ele apostou e perdeu tudo no cassino, ele era viciado em apostas. Apostou tudo na Blaze, no Tigrinho, perdeu tudo. Mas agora ele está aqui começando do zero e ele está à procura de uma mulher decente, nos moldes da Bíblia. A cruz, rapaziada, de você abrir mão do poder que você tem. É uma fácil quando você não tem. Essa aqui, de você falar, cara, eu não vou usar esse poder. Quase ninguém consegue. Ninguém. Mesma coisa, uma mulher bonita, cara. Muito bonita. Ela tem, como eu falei, Pietra, entre outras, elas têm o poder de escolher o cara rico, bonito, shapeado, olho azul e não sei o que, mano. Elas têm. Mano, é muito difícil qualquer pessoa ser ser humano, qualquer homem ou mulher, é muito difícil você falar, eu vou abrir mão disso. Muito difícil um cara que é rico, que tem dinheiro, não escolher a mulher lá no topo do padrão, a mais linda, mais jovem, mais bonita, mais feminina, não sei o quê. Se ele pode escolher, é muito difícil o cara abrir mão disso, cara. O cara pode ser cristão, pode ser, é difícil, cara. Difícil. O ego fala mais alto. A digníssima é a mesma coisa. A digníssima que é bonita, linda, e ela pode escolher o cara no topo do padrão, que tem dinheiro, alto, bonito, shapeado, gringo às vezes, não sei o quê. Ela pode escolher esse cara, é muito difícil ela abrir mão desse poder e falar, não é o certo a se fazer, porque supostamente esse poder é imoral. Não. O que a gente vê acima de tudo isso, está chegando na Igreja Católica, não é sobre a imoralidade desse poder que fere a dignidade humana. É sobre quem tem o direito de usar esse poder, principalmente. Isso é uma narrativa feminista. Entendeu? Então, se a digníssima desse lado, principalmente as que têm frase da Bíblia, católica, meu Deus, os caras da Red Pill é um monstro, eles odeiam, não sei o que, fuja deles. Esse é um ponto que eu vou deixar pro final que eu vou falar também, na minha opinião, beleza? Meu Deus, eles não querem mulher que tem filho, eles julgam o passado da mulher. Do lado de cá ela tá falando isso, do lado de cá ela tá falando aqui, não, que eu quero o cara alto, forte, tem que ter dinheiro, de preferência gringo, entendeu? Provedor, né? Eu não quero gastar dinheiro não, ele tem que pagar tudo sozinho. É a mesma coisa. Sacou?
Você vê isso numa conversa entre elas, às vezes, rapaziada. Você fala assim, cara, eu não quero uma mulher que tem filho, por exemplo. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você não valoriza as pessoas. Isso é desumano, cara. 5 minutos depois, não, porque o homem, pra mim, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ser bonito, alto e forte. Senão eu não quero. Tem que ser assim o cara. 5 minutos depois. Você fala, mas peraí, mano. Eu sou um vilão. Mas você escolher esses padrões que objetificam as pessoas, que é o mesmo padrão, certo? Para homens e mulheres, também objetificam os dois. Seu caráter você mantém seu caráter ilibado. Tá, e por último eu quero dizer o seguinte, o que eu percebo, rapaziada, é que as digníssimas que odeiam a Red Pill, daquelas que verbalizam isso, é acima de tudo porque a Red Pill expõe a hipocrisia delas, cara. Isso é uma coisa que eu percebi na prática. Elas odeiam, a maioria, claro que eu não vou mentir, tem ódio sim, isso tem, não vou, eu sou sincero. Não acho que é a maioria, mas não é pouco também. Demonização. Tem sim, mas o principal motivo do que elas odeiam a Red Pill e elas falam foge, é porque a gente expõe a hipocrisia delas, cara. Que ela odeia os padrões quando eles são usados em favor do homem e em detrimento dela. Mas quando ela usa esses mesmos padrões a favor de si própria, em detrimento do homem, ela não vê problema nenhum neles. Deixa a opinião de vocês. Queria deixar claro que eu tenho um extremo respeito pela Igreja Católica, de verdade mesmo, e pela Igreja Evangélica. Nunca, por experiência própria, cara, eu não tenho nada que falar, cara. Nada. Nunca vi um escândalo. Cara, só tive influências positivas da Igreja, tanto católica quanto evangélica. Entendeu? O que eu percebi é que o que você precisar deles, cara, eles estão ali. Se precisar almoçar, se precisar, os caras te ajudam. Tá ligado? Os caras te ajudam. Vejo os caras ajudando pessoas e vejo eles não fazendo mal pra ninguém. Então esse é o ponto. Queria deixar aqui registrado que eu tenho um extremo respeito pela Igreja Católica. Isso é uma novidade, já falei isso em vídeos anteriores. Tá? Pela Igreja de modo geral. Mas os influenciadores católicos, realmente, nas redes sociais, não todos, mas eu vejo que eles estão usando Jesus e a Igreja como palanque, como palco, para atingir os seus objetivos pessoais. Não estou falando que são todos, mas estou falando que é um negócio que está muito comum hoje em dia na rede social. Desde sempre, a política faz isso. Pablo Marçal fez isso, Bolsonaro fez isso, a política faz isso. Não é novidade, isso é mais antigo do que tudo, cara. Quem tem poder de escolha, irmão, para viver o melhor, o bom e o melhor que a vida pode oferecer, seja na hora de escolher parceiro, seja na hora de viver ali de acordo com os padrões financeiros que essa pessoa pode alcançar, raramente são aqueles que vão abrir mão disso. Não dá, mano. O ser humano não consegue, cara. Não consegue. Quem tem poder, cara, muito dificilmente vai abrir mão do seu poder de escolha para viver o melhor que a vida pode oferecer. Raramente as pessoas vão fazer isso. Tá? Então, eu falei tudo que eu queria. Deixa a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Até mais, rapaziada. Valeu!